Você com certeza já ouviu falar numa paradinha aí, bem famosa, chamada Bitcoin. E você pode ser 3 tipos de pessoas em relação ao Bitcoin. A primeira pessoa é aquela que é bem preconceituosa, não no mau sentido não, mas que realmente acha que Bitcoin é algo ruim, algum tipo de pirâmide, que só serve para tirar dinheiro das pessoas. Você pode ser também o segundo tipo de pessoa, que é aquela pessoa que é indiferente. Se o Bitcoin for algo bom ou se o Bitcoin for algo ruim, tanto faz. Você não investe nele, também nem pretende investir. Ou você pode ser o primeiro tipo de pessoa. Acha que conhece o Bitcoin e que investe Bitcoin ou que quer investir, ou seja, que gosta do Bitcoin. Agora, existe uma quarta pessoa em relação ao Bitcoin, que é a grande minoria do mundo. São aquelas que realmente de fato sabem o que significa essa criptomoeda. E eu sou uma dessas pessoas. Você que assistiu esse vídeo até o final também vai ser uma delas. Então, independente de qual desses 3 primeiros tipos de pessoas você for, esse vídeo é pra você, tá? Porque se você não gostar do Bitcoin, você vai ver que não tem sentido nenhum para isso e você vai passar a gostar. Se você for totalmente indiferente com o Bitcoin, você vai parar de ser, porque você vai ver que é uma das maiores oportunidades que o ser humano já teve no mundo de fazer dinheiro. E se você for o outro tipo de pessoa que gosta do Bitcoin, você vai começar a gostar mais ainda, porque agora de fato você vai saber o que ele é. Então não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho e dar um likezinho no vídeo aí, porque realmente esse conteúdo pode mudar a tua vida. Para começar, vou falar um pouco sobre a história do Bitcoin. Ele foi criado no ano de 2009 por um cara chamado Satoshi Nakamoto. Quem foi esse tal de Satoshi Nakamoto? Ninguém sabe. Como é que era o rosto desse cara? Ninguém sabe. Tá, mas aonde que ele morou? Ninguém sabe. Poxa, mas esse cara então existiu ou não? Ninguém sabe. Exatamente isso. A única coisa que se sabe sobre o Satoshi Nakamoto é que ele se chama Satoshi Nakamoto, mas ninguém de fato sabe se ele existiu. Na verdade, o que as pessoas mais acreditam é que o Bitcoin tenha sido criado por um grupo de pessoas que preferiram permanecer no anonimato, então deram um pseudônimo para o seu criador, exatamente no nome de Satoshi Nakamoto. Mas por que, que alguém iria querer ficar no anonimato criando algo tão gigantesco como é hoje? Porque o principal objetivo de se criar o Bitcoin foi se criar uma criptomoeda, se criar um ativo que fosse deflacionário. A partir do momento que as moedas fiduciárias, ou seja, as moedas atreladas a algum tipo de governo, como o real, o euro, o dólar e todas as outras moedas, perderam o lastro, elas começaram a se inflacionar. Então, as moedas sempre tiveram um lastro. Algum tempo atrás esse lastro era libra esterlina ouro. Depois passou a ser dólar ouro e hoje não tem mais lastro. Errado, as moedas ainda têm sim um lastro, toda moeda precisa ter um lastro, tá? Agora, antes o lastro era ouro, ou seja, toda vez que um governo iria querer imprimir certa quantidade de moeda, ele tinha que ter uma quantidade proporcional, uma quantidade semelhante de ouro nas suas reservas bancárias da nação. Justamente porque tinha esse lastro, Sempre que você quisesse gerar uma quantidade de moeda, você tinha que ter uma quantidade equivalente em ouro. A partir do momento que esse lastro ouro caiu, um outro lastro surgiu, e esse lastro é a confiança das pessoas. Hoje, o que faz uma moeda se valorizar ou se desvalorizar? O que faz o dólar em relação ao real disparar ou cair a sua cotação? É justamente a confiança das pessoas. Quantas pessoas confiam no poder daquela moeda e no poder daquela nação. Então, quando o país começa a sofrer uma série de problemas, uma série de instabilidades, como por exemplo o Brasil tem hoje, com as instabilidades políticas, estabilidade fiscal, tributária, crise hídrica, inflação alta, elevação da taxa de juros e tudo mais, cada vez mais a nação começa a ser vista de forma insegura pelos investidores externos. Então, essa confiança diminui. O lastro, então, da confiança diminuindo, a valorização, o preço, o valor dessa moeda também cai. Por isso que quando o Brasil meio que parece que está afundando, o dólar dispara. Quando parece que os Estados Unidos está afundando, o dólar cai. Porque justamente o lastro que hoje se tem nas moedas é a confiança das pessoas. Então, justamente por não se ter um lastro realmente material, um lastro físico, os governos passaram a poder imprimir a quantidade de dinheiro que eles quiserem. É exatamente isso que destrói o dinheiro, que destrói o poder de compra, que faz a moeda valer cada vez menos. O real foi criado em 1994, depois de dezenas de outras moedas que o Brasil já teve. Em questão de 27 anos, ele já se desvalorizou mais de 85%. O dólar foi criado em meados do século XIX, ou seja, já é uma moeda mais que centenária. Desde então, ela se desvalorizou cerca de 60%.
é muito menos do que o real, mas é uma desvalorização muito grande. Mesmo assim, mais da metade do poder de compra do dólar já se perdeu ao longo do tempo. E o Bitcoin chegou para acabar com isso, para acabar com essa manipulação que o governo tem em cima das moedas, que no final das contas acaba destruindo totalmente o poder que o dinheiro nasceu para fornecer, que é poder de compra, poder de troca, poder de reservar valor. E um grupo de pessoas que vai totalmente contra o poder do governo pode estar comprando uma briga muito grande. Por isso que eu entendo totalmente que, se realmente foi um grupo de pessoas que criou o Bitcoin, eu também iria preferir ficar no anonimato. Mas como então que o Bitcoin consegue de fato estar longe das mãos do governo e impedir que eles destruam o poder de compra dessa criptomoeda? É porque o Bitcoin, quando foi criado, foi se instaurado junto um algoritmo que meio que comanda todo o funcionamento dessa criptomoeda. Nesse algoritmo já está totalmente embutido a forma como o Bitcoin vai se comportar ao longo dos anos. Não depende de nenhum centro de comando, não depende de nenhum QG para funcionar, como por exemplo acontece com a grande maioria das outras criptomoedas. E como mudar então esse algoritmo do Bitcoin? Já está escrito no próprio algoritmo do Bitcoin que o único jeito de mudar o seu próprio algoritmo é se todos os usuários do mundo concordarem. Ou seja, se você tiver R$100 em Bitcoin na tua conta da corretora de cripto, você já é considerado um usuário do Bitcoin. Então, se o mundo inteiro concordar em mudar o algoritmo do Bitcoin, todas as pessoas menos você, o algoritmo não vai mudar, tá? Irmão, tá poderoso. Então, na prática, né, é impossível se mudar o algoritmo do Bitcoin. Por isso que o Bitcoin é totalmente descentralizado. Ser descentralizado significa não ter nenhum fidúcio, ou seja, não ter nenhum governo ou alguma instituição ou alguma pessoa por trás disso. O Bitcoin é hoje o ativo mais descentralizado que nós conhecemos no mundo. E só para dar um exemplo para vocês, o Ethereum, que é hoje a segunda criptomoeda mais popular que a gente tem sim um criador, e essa pessoa tem um rosto, né, tem um corpo físico, sabe onde mora e tudo mais. Esse cara se chama Vitalik Buterin, é um russo, hoje bilionário, né, o criador e idealizador do Ethereum. E o Vladimir Putin, presidente da Rússia, já está impondo uma série de sanções sobre a equipe do Vitalik Buterin de como controlar o Ethereum. E isso não tem como acontecer com o Bitcoin. E nesse algoritmo também está instaurado que o Bitcoin é um ativo totalmente escasso. Como assim? Se você não sabia, que só podem existir 21 milhões de Bitcoins no mundo. Hoje a gente já minerou cerca de 19 milhões. Desses 19 milhões, cerca de 3 milhões já foram perdidos aí ao longo do limbo da internet, seja Deep Web, seja sei lá o que. E mais, a cada ano que passa, você pode minerar metade do número de bitcoins que você podia minerar no ano anterior. Com isso a gente se cria uma PG. E o final dessa PG está prevista para o ano de 2140, quando, através das contas aí, está previsto que se seja minerado o último Bitcoin. Então o Bitcoin só vai ficar escasso de fato em 2140, né? Poxa, nessa época eu nem vou estar mais vivo, então nem adianta. Não, 2140, a escassez do Bitcoin vai aumentar a um ritmo alucinante a partir do momento que foi minerado o último Bitcoin. Mas até lá, cada vez mais, a cada ano que passa, o Bitcoin vai se tornando cada vez mais escasso. E a escassez é um dos principais motivos para o aumento do preço. O que gera inflação? Inflação no sentido de aumento de preço, não de desvalorização da moeda, tá? A elevada demanda. Muita gente está comprando aquele produto, os preços aumentam. Como que você consegue meio que frear esse aumento de preços, aumentando também a oferta? Mas não tem como aumentar a oferta do Bitcoin, justamente porque ele é escasso. Não tem como você minerar mais Bitcoin, já está intrínseco no algoritmo um número máximo. Então a demanda vai cada vez mais aumentando. Quanto mais escasso o Bitcoin vai ficando, maior vai ser a procura pelo Bitcoin. E hoje só cerca de 1,5% da população mundial é usuária do Bitcoin. Com certeza esse número vai crescer muito ainda ao longo dos anos. E é cada vez mais que esse número de pessoas vai crescendo, ao mesmo tempo o Bitcoin vai ficando mais escasso. Então a demanda vai aumentando em dobro e a oferta não vai aumentar justamente pela sua escassez. Então sim, pela lógica, o Bitcoin tem cada vez mais motivos de aumentar o seu preço. Poxa, mas a curto prazo eu já vi o Bitcoin caindo 30%, 40%. Sim, a curto prazo não tem como prever o que vai acontecer no mercado. O mercado é irracional, tá? Mas a longo prazo, levando em conta essa escassez e essa maior demanda pelo Bitcoin, a que tudo indica, o seu preço vai cada vez mais subir. Mas nem tudo são flores. Tem sim uma coisa que pode ser considerada até como perigosa no Bitcoin, que é justamente esse boicote
que os governos tendem a fazer em relação a ele. Por ser uma moeda totalmente descentralizada e escassa, que o governo não tem como manipular, muito provavelmente as grandes potências mundiais responsáveis pelas maiores economias do mundo vão tentar dar um jeito de desincentivar ou talvez até de proibir a sua população de ser usuário do Bitcoin. Como, por exemplo, já está acontecendo na China, que a China já está criminalizando algumas corretoras de criptomoedas. Como, por exemplo, já aconteceu também nos Estados Unidos. Se você não sabe, os Estados Unidos já cortou alguns subsídios de empresas que usam o Bitcoin ou que, no mínimo, sejam a favor do pagamento dos seus produtos em Bitcoin. Então, por isso, mesmo que o Bitcoin seja um projeto totalmente revolucionário, que tenha tudo para crescer, seja em questão de descentralização, seja em questão de escassez aí em um futuro próximo, a gente não consegue ter certeza se ela vai conseguir quebrar essa barreira do tempo e conseguir, de fato, se livrar dessas garras aí que o governo das grandes potências mundiais estão tentando colocar em cima dessa cripto. Por isso, se eu tivesse a oportunidade de viajar 50 anos no futuro, eu só vejo duas opções para o Bitcoin. Primeiro, ele vai continuar existindo e vai estar valendo muito dinheiro. Segunda opção, ele nem exista ou talvez ele exista, mas valha centavos, justamente porque o governo deu algum jeito de boicotar esse projeto. Por isso é essencial, mesmo com todo esse potencial que o Bitcoin tem, você seja convexo na sua carteira de investimentos. O que é ser convexo? É você colocar na balança os riscos e os resultados. Então, se no melhor das hipóteses você tiver muito mais resultados do que no pior das hipóteses você tiver perdas, então você está sendo convexo. Então, o que os grandes investidores recomendam é que você não tenha mais do que 5% da sua carteira em Bitcoin, porque no melhor das hipóteses, se o Bitcoin realmente decolar o seu preço, esses 5% vão se transformar numa fortuna de qualquer jeito. Mas se no pior das hipóteses o Bitcoin deixar de existir, você vai ter perdido aí só 5% da sua carteira, que não vai ser um impacto muito grande no seu patrimônio como um todo. Por isso é preciso manter a calma, né? Tem gente aí que acha que o Bitcoin, poxa, vou ficar rico, tenho certeza, daqui a 20 anos eu vou estar multimilionário. E aí vai lá e deixa 50% da sua carteira em Bitcoin. Cuidado, tá? Pode ser que essa pessoa acerte? Pode ser, mas o futuro a Deus pertence. E até agora a gente não tem uma máquina do tempo para realmente viajar no futuro e ver se o Bitcoin vai continuar existindo. Então cuidado, seja convexo na sua carteira, sempre estude bastante, esteja ligado aí nas notícias que estão acontecendo no mundo e veja na prática mesmo como está funcionando essa criptomoeda. Todas as informações que você precisava ter para de fato saber o que é o Bitcoin e muito provavelmente o que vai acontecer com ele no futuro, eu já te passei. Tenho que falar aqui para vocês que isso não é nenhum tipo de recomendação de compra, eu não estou falando para você comprar Bitcoin, eu estou te trazendo realmente o que é o Bitcoin de verdade. E se você decidir comprar ou não Bitcoin, a escolha é sua, tá? Eu dei aqui as informações para vocês tomarem essa decisão, ok? Eu, em específico, tenho hoje, sim, Bitcoin na minha carteira, mas isso é comigo, beleza? Então, muito obrigado aí pela atenção, não deixa de deixar um like aí de verdade, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque tem muito vídeo top aí ainda vindo pela frente. Qualquer dúvida sobre o Bitcoin, qualquer coisa que vocês acham que eu falei de mentira aqui, deixa nos comentários que a gente troca uma ideia, fechou? Muito obrigado aí, até a próxima. Tamo junto!